Pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos começando mais uma live guerreira aqui. Estamos no horário de pico das lives. Eu vi que tinham várias rolando, mas essa é uma live, mais uma, da série Pelas Vidas de São Paulo, que é o manifesto. Como vocês sabem, eu sou uma das idealizadoras e tenho trabalhado bastante na divulgação dele, porque, como o próprio nome dele já diz, é um manifesto pelas vidas de São Paulo. A gente precisa discutir e construir caminhos para cidades que de fato promovam e protejam a vida. Eu tô aqui falando e adicionando o Renato. Renato, obrigada mesmo por você ter aceito o convite. Eu tenho acompanhado, te sigo assim, você sabe aquele perfil que aparece em primeiro lugar no Instagram? Porque eu tô olhando tudo que você tem postado. Eu acho que é um trabalho assim, é informativo e também inspirador. Então, além do trabalho, dos dados que você expõe, também a maneira como você trabalha com eles e expõe esses problemas, para mim, me influenciou muito assim, na minha tomada de decisão, né? Até porque eu me considero uma ativista pela igualdade social. Então, tem tudo a ver com o trabalho que você promove. E, Renato, para a gente começar a nossa conversa, queria pedir, se você puder, falar um pouquinho do trabalho que você faz. Bom, todo mundo sabe, o Renato, ele é presidente do Locomotiva, tudo mais, é fundador do Data Favela, professor na IBMEC. Mas, assim, se você pudesse contar um pouco de outro lado e de como tem sido trabalhar com opinião pública, com pesquisa e com dados durante essa transformação toda que a gente tem visto. Comentar um pouquinho e também falar, se possível, das principais transformações que você tem observado. Bom, primeiro, super obrigado pelo convite, Malu. Prazer enorme estar aqui, estar conversando com você, com quem te segue, estar dividindo um pouco dos estudos do Data Favela e do Instituto Locomotiva com essa galera toda. Eu também te acompanho, também aparece muito, toda hora, tá lá no topo dos primeiros que aparece. Eu até marquei lá no Instagram para aparecer rápido. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Renato, eu sou pai da Helena, sou marido da Adriana, sou palmeirense, e acredito que a Terra é redonda e que 1 mais 1 é igual a 2. Pode parecer uma besteira falar isso nesse período, mas eu sou um cara que trabalha com número, com pesquisa, com gente. Então, nesse momento em que eu tenho mais de 11 milhões de brasileiros que acham que a Terra é plana, não custa relembrar um pouquinho o desafio. Não é piada, não é figura de linguagem. Nós temos 11 milhões de brasileiros hoje que acreditam que a Terra é plana, então nunca é demais lembrar aí qual é o meu ofício. O meu ofício é fazer um exercício de empatia, de me colocar no lugar dos outros, de me colocar no lugar dos brasileiros e tentar traduzir a opinião pública, as demandas da sociedade, as demandas dos consumidores em dados e em pesquisas que consigam de alguma forma ajudar a sociedade a entender melhor o Brasil. Eu comecei a estudar os brasileiros há 19 anos atrás, quando eu comecei como estagiário no Instituto de Pesquisa que estava surgindo na época, que era o Data Popular. Em 2015, vendi o Data Popular e com a minha equipe inteira vim abrir o Instituto Locomotiva e trouxemos para o Instituto Locomotiva a nossa parceria com a CUFA, com a Central Única das Favelas, com o Celso Ataíde, que talvez seja um dos principais empreendedores sociais no Brasil. A CUFA fez um trabalho incrível nesse período, e fundamos um instituto de pesquisa que chama Data Favela, que entende os 14 milhões de moradores desse território não como um objeto de estudo, ou como o Celso gosta de falar, ratinhos de laboratório, mas como agentes da sua própria história. Então a CUFA é de fato uma parceria onde os moradores da favela não só são estudados, mas principalmente contribuem na análise e na obtenção dessas informações, sendo os próprios protagonistas das suas narrativas. Uau! Não, e assim, o Data Favela é aquele sininho também, né, de alerta, porque o que me moveu, na verdade, né, Renato, há quase 6 anos já, quando eu saí da faculdade de moda, sim, sou formada em moda, para quem não sabe, e fui para a faculdade de Ciência Política, foi justamente para tentar entender por que a gente tem tanta desigualdade.
Porque eu sempre acreditei naquela historinha de que a desigualdade é um problema individual, que ela é natural, que existe o céu, o mar, o rico e o pobre. E quando eu saí pela primeira vez aqui da minha comunidade, na Vila Mazei, para trabalhar no centro, para começar uma faculdade na Zona Sul, eu tive uma bolsa de estudos de um projeto social que eu fazia parte, toda semana estava lá na Zona Oeste. Isso começou a me abrir assim, os olhos para diversas realidades, algumas muito mais ricas, outras muito mais pobres, mas sempre muito diversas das que eu tinha tido acesso. E na minha cabeça passou assim, opa, peraí, aquela historinha de que quem quer consegue, que eu trabalho e eu me esforço e se todo mundo fizer isso tudo vai dar certo, é mentira. Não tem oportunidades para todo mundo, essa é a realidade. E eu posso sim sonhar com algo que não sonharam para mim, como é estar na política. E na política fazer transformações, fazer as coisas diferentes. Acho que dá sim, sabe? Tipo, um pouco isso com 18 anos, assim, um pouco romântico. Mas aí, desde então, eu venho me dedicado a entender as desigualdades, desde que eu entendi que isso era um problema político, social, econômico e que não era algo individual ou natural. Né? E eu sei que tanto o trabalho no Instituto Locomotiva ou no Data Favela deu muita munição para a gente que é sociólogo, né, que está olhando a sociedade, tentar dar uma resposta e tentar explicar. Mas, Renato, antes da gente entrar no tema de desigualdades mesmo, eu queria muito te perguntar uma coisa. E assim, sei que você é super especialista em análise de opinião pública, consumo também, focado na maioria do Brasil, que tem a classe C, D e E, e que você tem postado várias coisas, compartilhado também, sobre mudanças no comportamento e mudanças radicais desde o início da pandemia aqui no Brasil. E aí eu queria te perguntar se você pode começar também, né? Começando aí então na segunda live, comentando as principais mudanças que você tem observado, né? Eu vi que você tem postado muita coisa, mas se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, super ia agradecer. Imagina, com o maior prazer. A gente, talvez nosso olho brilhe mais até pelas discussões mais sociais. Eu passei boa parte da minha vida tentando entender as diferenças do Brasil, né? Eu sou um filho de psicólogos da Vila Madalena, aqui em São Paulo, terceira geração de universitários da minha família, portanto, falo de um lugar de privilégio, mas que no segundo colegial resolvi mudar para um colégio público porque achei que colégio privado não ia me fazer entender o Brasil. Eu lembro até hoje quando eu saí do equipe para estudar no Caetano de Campos da Consolação, ali na Praça Roosevelt, foi para tentar entender uma realidade que era muito diferente da minha. E desde então eu tenho um esforço genuíno, um interesse genuíno de tentar entender quais das mudanças são mudanças estruturais, quais das mudanças são mudanças conjunturais. E a pandemia acabou abrindo um leque de entendimento e de aceleração de alguns processos que antes já começavam a existir, que é muito interessante. Então, você estudou moda e eu tenho o privilégio de atender as 4 maiores varejistas de moda do país. São nossas clientes. C&A, Renner, Marisa e Riachuelo são clientes nossas, assim como a Marisol, que é da indústria de moda, ou a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, também são clientes nossos. O que a gente vê é que depois que você passa tanto tempo se olhando no espelho todo dia, com uma velocidade muito maior, e o confinamento que aumentou durante o processo de pandemia leva a isso, é natural que as pessoas comecem a se questionar se tudo aquilo que ela comprava, ela vai precisar continuar comprando no processo de pós-pandemia. Quando a situação de grana aperta, e nós temos aí quase 70% dos brasileiros que têm hoje uma renda menor do que tinham no início da pandemia, ela começa a tentar vender aqueles produtos que estavam encostados há algum tempo no armário, ou aquela esteira elétrica que comprou quando o crédito estava farto e barato, que tinha virado cabideiro dentro de casa. Ela tenta fazer com que aquilo gire, né? Vender o celular para conseguir dar de entrada na compra de um outro aparelho de celular. O sevirômetro do brasileiro nunca teve tão alto como está nesse
momento em que a gente está passando. O que a gente vê é uma ampliação grande aí no período na utilização das tecnologias e das redes sociais, e isso é algo que se acelera 5 anos em 5 meses. O que a gente vê é uma preocupação maior com a higienização dos ambientes, então ninguém nunca escolheu um supermercado querendo saber quantas vezes aquele supermercado foi higienizado, por exemplo. Mas o que talvez seja algo mais estrutural dessas mudanças, e aí a gente começa a entrar no tema da desigualdade, é que nunca foi tão claro para as pessoas que o Brasil é um país desigual, né? Não foi o vírus que trouxe a desigualdade, mas ele jogou uma luz trágica ao fato do Brasil ser o segundo país mais desigual do mundo, perdendo apenas para o Catar. E aí os modelos de polarização política que nós vivíamos até então começam a mudar. De uma forma, passam a ser um pouco diferente do que os que levaram, por exemplo, ao segundo turno da última eleição presidencial. Interessante esse gancho. Mas eu gosto muito desse ponto que você traz, e que bom que você trouxe esse ponto, porque você falando, para mim já é tipo uma evidência, um argumento assim de autoridade, porque eu meio que tô achando isso também, mas mais no meu achismo, confesso, de que as pessoas estão percebendo a desigualdade. De que, opa, peraí, precisa todo mundo ficar em casa, mas aqui em São Paulo tem cerca de 30 mil pessoas, se não for muito mais, morando na rua. Você tem milhares e milhares de pessoas vivendo em favelas, em moradias extremamente precárias. Opa, peraí, a vida do outro impacta na minha vida, né? Então, a gente vive nessa sociedade que compartilha esse individualismo extremo e essa indiferença também, individualismo e indiferença, né? Até para a gente sobreviver, não que as pessoas estejam agindo de um jeito errado ou certo, não é isso, mas a gente precisa disso para viver, sobreviver, né? E de repente a gente começa a olhar para essas questões que estão tão próximas da gente aqui em São Paulo, né? Riqueza e pobreza estão lado a lado, então acho que talvez eu concordo muito assim com esse ponto que você trouxe de que a pandemia evidenciou outra crise tão antiga e tão urgente ainda entre a gente, que é a crise das desigualdades. E, Renata, a gente sabe que desigualdades é sempre no plural, mas a gente sabe que a maior desigualdade do Brasil hoje é a desigualdade de renda. E a gente sabe que as pessoas mais atingidas pela crise do coronavírus são justamente as pessoas mais pobres, pretas, que estão nas periferias. Tanto é que tem um dado da Favela que 8 de cada 10 famílias nas favelas perderam sua renda, menos da metade. Fora milhares de famílias, se eu não me engano aqui, 1/3 de famílias que perderam total a renda, né? Então, nesse contexto, tem toda uma discussão, são várias, mas a primeira que eu queria trazer para você e ouvir a sua opinião, o que você tem visto de tendência sobre isso, é a questão de geração de emprego e renda. Como que a gente, né, agora hoje saiu, né, oficialmente, o Brasil está em recessão, e a gente vê também essa crise, essa dificuldade em todo o planeta. E eu queria ouvir quais tendências, quais caminhos você tem observado para os próximos anos, sua avaliação do plano do governo também para geração de emprego e renda, pensando principalmente nessas classes, em especial quem está sofrendo mais, que é quem está na favela. Talvez uma das primeiras fake news que foram desmontadas no início da pandemia é que o Covid-19 era um vírus democrático. Né? Era um vírus que atinge pobres e ricos, inclusive como as primeiras vítimas eram vítimas que estavam na Europa e vieram para o Brasil, né? Começou com os mais ricos sendo primeiramente atingidos pelo Covid-19, se tentou criar uma ilusão de que era um vírus democrático. Ele pode até ser,
A questão é que os anticorpos sociais do nosso país são muito diferentes entre os moradores da favela e os moradores do asfalto. Nós temos, enquanto que parte da classe A e B no início da pandemia surtava com a falta do álcool em gel, nós tínhamos uma realidade onde 46% dos moradores de favela não tem água encanada dentro da sua casa. E quando a gente fala de favela, nós estamos falando numa população que, se fosse um estado da federação, seria o quinto maior estado do país. Eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil. Só para quem está nos assistindo entender o tamanho da desigualdade. Eu não estou falando de periferia, não. Estou falando de favela, aglomerado subnormal, daquelas pessoas que moram em territórios frutos de ocupação. Né? E que são, por outro lado, o upgrade dos moradores de rua. Né? Porque as pessoas que conseguem ter um barraco dentro da favela, muitos saíram da rua nesse processo. Só para entender que o buraco é ainda mais embaixo do que o da realidade das favelas. Uma coisa é você trabalhar em profissões onde o home office é algo possível de ser feito. Só que só 10% dos trabalhadores brasileiros trabalham em profissões onde o home office é possível. Uma coisa é ter geladeira cheia. A outra coisa é você ter que vender o almoço para comprar janta, como é a realidade das classes C, D e E no Brasil, e que sentiram e muito o peso econômico do processo do isolamento social. A questão é que tem que se procurar jogar à luz não criar uma situação do crime perfeito, né? Então, isso, em alguns momentos, se tenta colocar no debate da sociedade. O que é a situação do crime perfeito? A situação do crime perfeito olha, como essas pessoas não têm como trabalhar, você tem que ser contra o isolamento social para salvar a economia. Parece que essas pessoas não tiveram aquela aula básica que lembrava que só pessoas vivas produzem, só pessoas vivas consomem, que mortos não recuperam a economia. Mas o outro crime perfeito é aquele que você falou no início aí da sua apresentação, de que, olha, até tem um pouco tempo atrás, eu acreditava que se as pessoas se esforçassem, elas conseguiam mudar aquela realidade. Portanto, se elas não conseguiram mudar, é porque não se esforçaram o suficiente. E, de novo, você cria um crime perfeito, onde você culpa a vítima. É exatamente o mesmo raciocínio que tenta culpar uma mulher que estava vestida de forma A, B ou C por ter sido assediada. O raciocínio é exatamente o mesmo. E é um raciocínio, Malu, que parte de um entendimento de que a meritocracia é algo que deveria ser inquestionável. E eu vou dizer algo que talvez à primeira vista possa fazer com que muito de quem me segue, também de quem te segue, estranhe. Mas eu defendo a meritocracia. Eu, como boa parte dessas pessoas que acreditam que se cada um se esforçar, consegue chegar onde está. Só que eu sou homem, e pelo fato de ser homem, eu ganho 1/3 a mais do que uma mulher com curso superior de 43 anos e que nasceu em São Paulo. Eu ganho mais de 60% do que uma mulher de 43 anos, negra, com curso superior e que nasceu em São Paulo. E não é porque eu estudei mais, porque estudaram tanto quanto eu, por esse meu critério. É simplesmente pelo fato de ser homem, pelo fato de ser branco. Então, se eu estou na frente nessa corrida de 100 metros, é porque eu queimei a largada. E não porque eu tive mais mérito do que as pessoas que não tiveram as oportunidades que a minha cor e que o meu gênero me trouxeram ao longo da vida. Isso é tão sério, porque mesmo numa realidade de baixa renda na favela, um branco e um negro têm tratamentos diferenciados, por exemplo, no número de batidas que sofrem da polícia militar. Um tem a cara da riqueza, o outro tem a cara da pobreza. Negar que a desigualdade é fruto de um preconceito de gênero, de um preconceito racial, é negar a realidade.
é achar que não existe racismo no Brasil. Aliás, quando lançaram o livro Não Existe Racismo no Brasil, a primeira coisa que nós fizemos foi a primeira vez que nós calculamos, aí, isolando todas as outras variáveis e deixando só a cor da pele como variável, os negros ganham menos do que os brancos efetivamente. Né? Eu estou dizendo tudo isso porque senão a gente corre o risco das pessoas que estão nos assistindo e que são negras, das mulheres que estão nos assistindo, de achar que se muitas vezes não conseguiram é, é, vencer na vida, com todas as aspas que essa expressão merece ter, por culpa delas, e não por uma questão de oportunidades. Então, as pessoas que, como eu, defendem a meritocracia, as pessoas que, como eu, defendem que cada um, graças ao seu esforço, consiga chegar onde quiser chegar, têm o dever moral de entender que só existe meritocracia com igualdade de oportunidades. Que você só ganha uma corrida de 100 metros por mérito seu de verdade se você não queimou a largada. E para isso, a defesa da igualdade de oportunidades é fundamental para quem defende a meritocracia de uma forma verdadeira. Maravilha. Não, e assim, é muito importante falar de igualdade. Igualdade de oportunidades, igualdade social. Às vezes eu vejo que quem está lutando contra desigualdades fala muito de desigualdades e pouco de igualdade. E assim, a gente precisa falar disso, porque liberdades, né? Nossa Constituição garante uma série de liberdades individuais e coletivas, mas só a liberdade sem a igualdade de oportunidades, ela acaba gerando mais injustiças, violências e pobrezas e colocando a liberdade uma condição de privilégio, como o Renato falou, né? Você, dependendo da onde você nasce, do seu CEP, da sua família, da sua renda, do seu gênero, da sua raça, entre outros marcadores sociais, isso vai definir qual é o teu lugar na largada. Se você vai estar mais à frente, se você vai estar mais atrás. Então, não existe igualdade de oportunidades em uma sociedade que já promove essa desigualdade no ponto de saída. Então, eu acho que a gente está no momento, talvez, de retomar a discussão em torno da igualdade. Geralmente, quando a gente fala em igualdade, as pessoas já colocam a gente em caixinhas, né? Ah, igualdade é ficar todo mundo igual, vocês vão querer colocar o morador de rua na minha casa. Vem todos esses preconceitos e esses tabus, né? A gente já está até acostumado. E não, a gente está falando de igualdade num sentido de que você que mora em Marcilac ou mora em Moema, você vai ter acesso a uma boa qualidade de vida, você vai ter acesso a uma boa escola, você vai ter acesso a oportunidades de emprego e renda no seu bairro, você vai ter mais segurança. E também fazendo entender que quem mora hoje num bairro, estou dando exemplo aqui de São Paulo, né? Também tem a ver com o nosso manifesto, pelas vidas de São Paulo, mas eu sei que isso acontece em diversas outras cidades e estados do Brasil. Quem mora num bairro mais central também passar a entender que uma sociedade mais equilibrada é melhor para todo mundo. E talvez o coronavírus tenha mostrado para a gente que dá para ter união, que dá para ter esse trabalho em conjunto em torno de um ideal maior e que existem recursos disponíveis e, melhor, claro, investidos e distribuídos para que a gente reverta essa situação e que o Estado promova essa igualdade de oportunidades. Não adianta só o Estado garantir as liberdades individuais e coletivas sem promover a igualdade de oportunidades, né? E essa luta pela igualdade eu vejo muito como uma agenda que tem que ser de Estado e não de governo, e não de um grupinho contra o outro. A gente precisa falar da igualdade, assim como a gente tem falado da liberdade. Então, isso é um pouco, assim, do que eu vejo, Renato. E eu sei, quando você deu o exemplo das mulheres, o exemplo dos negros, que um passo muito importante, por exemplo, para a gente avançar na luta antirracista, na luta contra o machismo e contra os preconceitos e as estruturas que mantêm, né, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, entre outras pessoas que não são aquele padrão, como você colocou, homem, branco, cis, hétero e tudo mais, cristão, que não são esse padrão para trás, para baixo numa corrida, para trás numa corrida, para baixo numa pirâmide, qualquer exemplo que a gente queira utilizar. Então, o que eu queria também te perguntar é qual que é a sua visão do papel do Estado hoje
para promover essas políticas públicas para que a igualdade virasse uma agenda de Estado? Então, acho que aí é um pouco mais, uma pergunta mais política, mas que para mim vai ser muito importante saber sua opinião. Tenho zero problema de dar qualquer tipo de opinião, ainda mais sobre política. Eu cresci aí nessa política e vou fazer algumas provocações nessa resposta. Em primeiro lugar, quando as pessoas, 9 de cada 10 brasileiros, e eu me incluo entre esses 9 de cada 10, acreditam que a principal função do Estado é promover a igualdade de oportunidades. É igualdade na largada, não é igualdade no final. Os liberais de verdade, eu sei que de vez em quando é difícil encontrar ultimamente os liberais de verdade, mas os liberais de verdade também acreditam que a função do Estado criar a igualdade de oportunidades, ou promover políticas públicas que defendem a igualdade de oportunidades. E aí eu queria começar, a partir dessa premissa, fazer provocações que talvez irritem uma parcela de pessoas que entende a função do Estado como uma função que reforça privilégios. Eu vou dar 2 exemplos. Se você por que parcela considerável das pessoas que se identificam como num espectro ideológico mais à esquerda são contra a meritocracia no serviço público? Bom, todos passaram no concurso, todos partiram, e eu defendo cotas no serviço público, inclusive. Tenho zero problema com cotas no serviço público, que promovam a inclusão, que corrijam as desigualdades históricas, mas no movimento em que as pessoas passaram no concurso público, estão todos largando no mesmo lugar. Não me parece justo que funcionários públicos que tenham um desempenho, uma performance profissional melhor, sejam remunerados a mais por isso. Então, ser consequente com a defesa da meritocracia que parta de igualdade de oportunidades e não que promova igualdade de oportunidades que perpetuem privilégios, pressupõe uma discussão sobre por que não existe meritocracia no serviço público. É só uma provocação que, em geral, faz com que eu perca alguns amigos, mas que eu tenho, por dever de coerência, defender. A outra questão é que achar que o que é gratuito e fruto de uma política pública não pode ter parcerias com iniciativa privada é um outro erro grande. Eu não sei se quem está nos acompanhando sabe, mas o maior programa público-privado da história do Brasil se chama ProUni. Era uma política pública operada pela iniciativa privada. Então, por que só funcionários públicos têm que operar políticas públicas? Faz sentido gastar em capex, em construção de escola, no momento em que você pode ter políticas de incentivo que garantem a matrícula e a gratuidade e o desempenho acadêmico sendo cobrado dessas escolas que recebem esses alunos? Por que não? A população não está nem aí se o Estado é grande ou se o Estado é pequeno. O que as pessoas querem é um Estado que funcione. Só que nessa hora, não custa lembrar que já existe Estado mínimo no Brasil. O Estado mínimo está presente nas favelas. O Estado mínimo está presente no lugar onde não tem, não tem creche, onde não tem vagas de emprego. O Estado mínimo está presente onde não tem postos de saúde. Então, se tem um lugar no Brasil onde o Estado mínimo existe, esse lugar são as mais de 7 mil favelas e comunidades ou vilas, cada estado dá um nome, que existem no Brasil e que concentram mais de 14 milhões de brasileiros. Eu estou dizendo tudo isso porque essa falsa polêmica entre tamanho de Estado não combina com o século XXI. Então, quando eu falo, Renato, você é de esquerda ou de direita? Eu falo, cara, eu estou no século XXI, tá? Só para esclarecer, o que eu defendo é um Estado que promova igualdade de oportunidades, que promova que as pessoas que são vítimas de um Estado que há séculos promove essa desigualdade, tenham as oportunidades que as gerações anteriores não tiveram. E que a partir disso, dessa geração de oportunidades, se forme um círculo virtuoso no Brasil. E esse é um modelo que se avançou aí, desde a democratização do ensino básico, que vem lá na época do governo Fernando Henrique,
que infelizmente parou nos últimos anos e que busca novos modelos com a pandemia. Estou aqui pensando. E a gente, assim, né? E a gente, quando você fala isso, a primeira pergunta que passou na minha cabeça e por que o Estado é mínimo na periferia? E por que o Estado não funciona melhor? E por que se 9 de cada 10 brasileiros acreditam nessa função do Estado, as pessoas que estão lá no governo, né, e ali exercendo as funções do Estado, não necessariamente promovem essa igualdade de oportunidades, ou têm algum compromisso, ou defendem isso ideologicamente, em práticas e ações. E aí eu fico pensando, né, na dificuldade que mais uma vez, como as nossas desigualdades negam o direito de fazer política para a grande maioria da população. Então, mulheres, periféricos, negros, as pessoas comuns. O Brasil, hoje, não está na política, né? A grande maioria dos políticos são um grupo pequeno da sociedade, né? Então, eu costumo falar muito dessa dicotomia entre mais democracia e menos desigualdades. É assim ou o contrário, ou você tem menos democracia e mais desigualdades. Porque fica mais difícil... não adianta só você ter a igualdade, né, nos direitos políticos, qualquer um pode votar e ser votado, e esse qualquer um geralmente esconde que qualquer um, mas não todos, não todas, né? Então, por quê? A gente parte de uma total desigualdade nas condições de vida, e isso acaba gerando esse ciclo de cada vez, e aí o caso das mulheres é muito emblemático, né? 9, basicamente, de cada 10 políticos hoje são homens, e não só mulher. E a gente está, basicamente, 8 décadas nessa situação, né? E aí, Renato, eu vou te perguntar isso, que não tem nem como perguntar, como que a pandemia vai afetar, como que, enfim, tudo que está acontecendo, né, e transformando intensamente a nossa sociedade, as eleições desse ano, e talvez até as próximas, quem sabe, né, daria até para adiantar isso, essa tendência, porque tem vários movimentos ganhando força, de mais mulheres na política, o movimento antirracista, de eleições antirracistas ganhando força, entre outros, candidaturas coletivas e compartilhadas de pessoas periféricas, então vários formatos para tentar, e movimentos para tentar empoderar esses grupos que são minorias políticas, apesar de ser maioria da população hoje. E queria perguntar como que você tem observado. Vai ser mais difícil ainda para esses grupos por conta da pandemia? Como que está a receptividade do eleitor e a opinião do eleitor, né, de votar ou não nessas pessoas, nesses grupos esse ano? Olha, a gente acabou de realizar uma pesquisa que deve ser divulgado aí nos próximos dias para o Renova, sobre como está a cabeça do eleitor brasileiro com relação às demandas de serviços públicos e também qual é o efeito da pandemia nesse processo eleitoral. Acho que a primeira questão é que a pandemia mudou a lógica de polarização entre esquerda e direita. Né? Você passou a ter uma polarização aí entre quem defende a vida e quem defende o vírus. É uma polarização ainda 70-30, mas meio que serve como um freio civilizatório para alguns debates que estavam sendo feitos. E eu, obviamente, me encaixo nos 70% que defende a vida e não o vírus, e que acredita que os custos de qualquer processo de retomada da economia não pode ser mais de 120 mil corpos jogados no chão. Eu sou o cara que de alguma forma liderou pesquisas que mostraram que 1/3 da classe A e B pediu auxílio emergencial mesmo sem ter direito, sendo que 70% conseguiram esse auxílio emergencial. Fizemos um outro estudo que mostrou que o grupo de risco,
né, aquelas pessoas que são mais vulneráveis do ponto de vista de saúde ao Covid-19, movimentam 2,1 trilhões de reais por ano e que, portanto, se essas pessoas que fazem parte do grupo de risco morrerem, nós teremos a morte do maior mercado consumidor no Brasil. Então, eu, obviamente, como um sujeito que acredita que a Terra é redonda, também vou olhar os números e entender que é uma falácia a retomada da economia que parte de pressupostos de vidas humanas. Nós vimos que boa parte do eleitorado levará muito em conta a postura que o Executivo e o Legislativo Municipal tiveram no processo de combate ao coronavírus. Isso é uma boa notícia para aqueles que defendem a civilização. Acho que tem um outro interesse que fica claro na pesquisa e tentando ajudar a responder o porquê que a classe política ainda resiste a promoções mais amplas da redução da desigualdade, por um motivo muito simples. Para alguém ganhar poder, outro tem que perder. Não tem mágica. Isso significa que para ter renovação política, o status quo precisa abrir mão de poder. Que para que os negros tenham um salário mais justo, né, é preciso se igualar o salário entre negros e brancos. E que não cabe mais na sociedade brasileira ter um Estado e um status quo político que não entenda que ou a sociedade socializa as oportunidades ou pagará o preço da desigualdade. E esse preço da desigualdade se dá no crescimento econômico, esse preço alto da desigualdade se dá na violência, esse preço alto da desigualdade se dá com um confinamento cada vez maior que será necessário na classe A e B para se proteger dessa mesma desigualdade, que ela é cúmplice nesse processo. Então, que se não for por uma questão de valor, que seja por inteligência. Não cabe no século XXI uma sociedade tão desigual como é a sociedade brasileira. Se não for por uma questão de valor, que seja novamente por uma questão de inteligência. Os maiores períodos de crescimento econômico se deram através de modelos de distribuição de renda. E isso não é uma luta da esquerda ou da direita. É uma luta da civilização contra a barbárie. A não ser que você consiga dormir de uma forma tranquila, sabendo que tem pessoas que morrem de fome no Brasil. Sim. E essa é uma discussão, na verdade, que tem ganhado corpo no Brasil, mas também no resto do mundo, que é essa questão da extrema concentração da renda e de como a gente pode criar mecanismos para redistribuí-la de uma maneira mais justa, tendo em vista o crescimento das desigualdades, mas também do desemprego, das transformações no mercado de trabalho, da queda na renda. Então, como que a gente evita de chegar nesse colapso, né? Evita de ter patamares de desigualdades piores ou iguais aos do século XIX, XVIII, em pleno século XXI. Ou seja, não, um super retrocesso nesse processo civilizatório que você comentou. E hoje basicamente essa discussão da transferência, redistribuição de renda tem se dado em torno da renda básica, da renda universal. E eu queria muito ouvir também sua opinião sobre o quanto que o auxílio emergencial tem impactado a vida das pessoas, tem influenciado a opinião das pessoas, seja por consumo politicamente, entre outras coisas, e também a sua opinião sobre como que deve ser com a continuação ou não do auxílio emergencial no Brasil hoje. Olha, a primeira questão é garantir no Congresso Nacional que direitos e conquistas do passado sejam conquistas do Estado e não conquistas de governo. Não dá mais para você conseguir manter algo que entra governo ou sai governo, se avance, se isso não for sendo garantido como política de Estado. Acontece que, infelizmente, existe uma confusão cada vez maior entre Estado e governo. A ironia é que isso veio a partir de uma crítica ao aparelhamento do Estado
e a solução foi aparelhar do outro lado. Né? Então, isso não me parece ser o caminho aí para a consolidação civilizatória que o nosso país almeja. Em relação à renda básica, assim, num país desigual como o nosso, garantir uma renda mínima é quase um dever. Isso pode se dar com modelos como Bolsa Família, isso pode se dar como a garantia de uma renda mínima básica para todos aqueles, mas isso para isso poder ser sustentável ao longo do tempo, é necessário garantir algumas coisas. Primeiro, mecanismos de controle que evitem o processo de fraude e do uso eleitoral disso. Enquanto não for mecanismo de Estado, for apenas mecanismo de governo, o uso eleitoral dos processos de cadastramento vão ser cada vez mais dados, o que faz com que isso não seja uma solução sustentável, seja uma solução conjuntural. A segunda questão é que, se o Estado tem como principal função promover a igualdade de oportunidades, é necessário que os pobres não paguem mais impostos do que os ricos proporcionalmente, como acontece hoje. Ah, Renata, e como isso é possível? Com taxação de grandes fortunas, e assim, grande fortuna, meu amigo, não é a sua avó que ganha uma aposentadoria, tem uma casa e uma sala comercial, tá? Nós estamos falando de grandes fortunas. Fortuna do 1% mais rico do Brasil. A coisa mais engraçada é a classe média achando que é rico, né? Coisa mais... então, não, mas eu tenho uma casa assim, não, querem me taxar, não, meu amigo, é para você pagar menos, é para os ricos pagarem mais. Tem a ver com taxação de dividendos. Tem a ver com o imposto sobre herança que já existe em todos os países liberais e capitalistas do mundo. Deixa eu falar, taxação sobre herança não é uma invenção de comunista. Taxação sobre herança está presente nos maiores países capitalistas de todo o mundo. É isso que garante não ter reduções de desigualdade. Então, por isso que me incomoda muito esses meios liberais que existem no Brasil. Amigo, você quer ser liberal? Seja liberal. Os liberais defendem ações como do ProUni, os liberais defendem distribuição de renda, os liberais defendem taxação sobre herança, taxações sobre grandes fortunas. Porque senão o discurso do Estado mínimo vira algo para pagar menos impostos para sua empresa lucrar mais. Então não use Adam Smith para justificar você pagar menos impostos e continuar ficando mais rico. Vai ler direito aí o que você estudou. Não tem essa. Então, quando todos ganham com o processo de promoção de distribuições de renda, todos ganham. Talvez os financistas não ganhem, mas quem produz ganha. Quem gera emprego ganha com uma economia pulsante. E quanto mais oportunidades forem geradas para a sociedade, maior a chance do discurso da meritocracia deixar de ser uma falácia e passar a ser uma oportunidade real para aquelas pessoas que acordam cedo, arregaçam as mangas e fazem o Brasil funcionar de verdade. Defender emprego é defender igualdade de oportunidade. Defender uma economia que cresça é defender igualdade de oportunidade. E defender um Estado que promova a justiça tributária é fundamental numa sociedade onde, proporcionalmente, os mais ricos pagam menos impostos do que os mais pobres. E isso não me parece justo. Não, perfeito. E assim, né, você vê que não precisa ir muito longe, a gente já consegue, assim, nessa breve discussão, ter essa evidência de grandes caminhos para a gente enfrentar a crise das desigualdades. E como 9 em cada 10 brasileiros acreditam fazer com que o Estado cumpra a sua função. Né? Então, a gente falou um pouquinho dessa renda básica, da continuação do auxílio emergencial, da importância de políticas como Bolsa Família, de transferência direta de renda, e da importância de uma reforma tributária para que quem ganha mais contribua mais com a sociedade. Você está ganhando bem, né? Assim, com o esforço, o trabalho social, então você contribui também com essa sociedade um pouquinho mais, né? E quem tem menos e está precisando de mais, contribui menos, que seria uma conta justa, que você não precisa ser, enfim, você pode ser liberal, você pode ser mais socialista, mas é uma questão de justiça de Estado e não de ideologia política e partidária.
E a gente falou muito dessa perspectiva mais nacional, mas esse ano nós temos eleições municipais e os nossos olhos estão voltados para o que esses líderes, né, políticos vão propor, tendo em vista também que as pessoas, pegando alguns pontos que você trouxe, né, elas vão dar uma resposta provavelmente nas urnas, né, de acordo com como foi a atuação, o posicionamento, a participação desses líderes durante esse processo todo da crise da pandemia. E também, você falou, as pessoas estão olhando mais para as desigualdades. Então, eu queria te perguntar qual a sua visão do papel das políticas públicas municipais para enfrentar a crise das desigualdades também. Qual que é o papel dos municípios nessa conta? O que a gente pode esperar e cobrar desses líderes políticos que deveriam estar olhando para essa agenda? Olha, eu acho que eu poderia dividir essa expectativa em dois aspectos. Acho que vamos entender que os líderes municipais, seja no legislativo, seja no executivo, são os políticos em que essas pessoas mais enxergam no dia a dia. Não na TV, não no jornal, mas no dia a dia mesmo. Encontro na rua, é o vizinho. Se você é uma candidatura de opinião, pessoas que frequentam aquele círculo, ou aquela associação em que você está mais ligada, né? São as pessoas que você consegue cobrar, são os interlocutores da política, do establishment, mais próximos da população. Então, o primeiro aspecto tem a ver com a questão da zeladoria, da política presente no dia a dia, de fazer os serviços públicos funcionarem, estarem à disposição no bairro ou para aquele grupo de pessoas. Do outro lado, é um aspecto pedagógico importante. Eu, sinceramente, depois de ter feito tranquilamente, mais de 40 pesquisas sobre a relação dos brasileiros com a política nos últimos 2 anos, eu estou cada vez mais convencido que a reconexão entre governantes ou governados só se dará com o processo de radicalização da democracia e da democracia participativa. E a esfera municipal é o ambiente mais propício para essa radicalização da democracia. Então, voltar a modelos de orçamentos participativos, onde as pessoas do bairro decidem o que é prioritário com o uso daquela verba pública. Mecanismos onde, do mesmo jeito que você hoje consegue avaliar o serviço de um aplicativo ou de uma compra num site como o Mercado Livre, você consegue avaliar, você saiu de um posto de saúde, você tem um app em que você consegue avaliar como foi o seu atendimento. Você chamando o cidadão e a cidadã para fiscalizar os serviços públicos. Então não é difícil hoje você ter... Imagina que você entra hoje em qualquer estabelecimento público, pode ser numa escola pública, pode ser numa creche, pode ser num posto de saúde, você tem uma placa escrito: agredir funcionário público é crime previsto em lei.